Amigos, começamos 2024 com uma grande dificuldade, ano desafiador. Nós temos preços em baixa e também produção menor, produtividade. Muitos produtores reportando produtividades desde o Mato Grosso até aqui no Paraná, onde a Agriinvest está, produtividades realmente surpreendentes, só que para baixo, bem diferente do ano de 2023. E para piorar, os preços estão caindo, tanto Chicago como também os prêmios. Bom, hoje eu trago para vocês a nossa metodologia da Agriinvest que nós utilizamos desde 2017. Ela chama Os 4 Pilares da Comercialização de Grãos. Nesses 4 pilares, nós tivemos o nosso encontro em novembro. Os produtores vieram até aqui, na nossa sede, e nós trouxemos esses assuntos. E ajudaram muitos produtores no tocante da comercialização. Na verdade, é uma mudança de chave, onde o produtor para de pensar somente no preço e passa a pensar na rentabilidade. Então, esse vídeo eu vou trazer para vocês uma rápida explicação, um resumo desse encontro que nós tivemos aqui em novembro. Confira! Os 4 pilares, do que se trata? Primeira coisa, formação do preço. Eu sei que você sabe que os preços são formados a partir de Chicago, prêmio, câmbio, logística até a sua fazenda. Porém, dominar esses 4 componentes não é nada fácil. Portanto, você precisa primeiro conhecer, e cada ano é diferente. 2022 foi diferente, 2023 foi diferente e 2024 está sendo diferente. Como tratar os componentes da formação do preço a cada ano? Esse é um ponto, é o pulo do gato. Como cada ano é diferente, a gente tem que analisar a demanda, tem que analisar a oferta, analisar a logística e como que tudo isso vai se encaixar com a demanda e também a sazonalidade, tanto de Chicago, prêmios e tudo isso. Então esse é um ponto que nós trazemos aqui no primeiro pilar, a formação do preço. Vou falar da nossa proposta para uma comercialização agrícola eficiente, o gerenciamento do risco de preço. Numa atividade agropecuária, basicamente nós temos 4 tipos de riscos: climático, seca, geada, risco operacional, um pulverizador mal regulado, a plantadeira, um risco de crédito e o risco de preço. Nós da Agriinvest, nosso objetivo com vocês é nós fomentarmos a questão do gerenciamento do risco de preço. Dentro dos 4 pilares da comercialização, nós, portanto, sabermos o que é a formação do preço. O pilar número 1. Sabermos o contrato futuro de referência, se eu estou falando do algodão, Bolsa de Nova York, o café, a soja, o complexo soja, o contrato futuro na Bolsa de Chicago. Nós temos o basis FOB Porto e o basis local. Sabermos a logística, a taxa de câmbio, que é muito importante hoje na agricultura. A gente está vendo que a agricultura se tornou um negócio global. Portanto, a influência do petróleo, taxa de câmbio, essa questão do clima, e está exigindo muito de vocês essa compreensão, essa concorrência que hoje está na agricultura, essa dificuldade. Então, esse é o pilar nosso número 1. Bom, dominado o primeiro pilar, que é a formação do preço, então nós vamos aos 2 próximos pilares, o pilar 2 e o 3. Eles dois andam juntos, de mãos dadas, que são as estratégias comerciais, mas para colocar em prática as estratégias você vai precisar das ferramentas de proteção. Estratégias comerciais seriam, por exemplo, 2023 não foi um ano de você segurar soja. Os bases locais derreteram, os prêmios no Brasil derreteram. Então teria sido melhor você vender sua soja e participar de uma possível alta em Chicago. Esse ano 2024 parece que vai ser o contrário. Nós temos uma quebra no Brasil, Chicago está derretendo e os prêmios locais ou os bases locais estão firmes. Veja, cada ano tem uma diferença, tem a sua particularidade. O pilar 2 e o pilar 3 andam juntos, você tem que estar preparado. Vou colocar estratégias comerciais em prática, preciso antes disso dominar as ferramentas de comercialização, as ferramentas de proteção. Você pode fazer isso no seu banco, você pode fazer na sua corretora, você pode fazer direto com a trade, mas o importante, tem que fazer. Agora eu vou dar um exemplo desses 2 pilares na prática, vejam só. Vejam só a estratégia que nós recomendamos no dia 8 de novembro, a estratégia conhecida como Long Basis. Diferente de 2023, para 2024 nós acreditamos na valorização do basis local. 2023 foi o contrário, os bases derreteram. Bom, lá na recomendação do dia 8 seria vender Chicago novembro ou o julho, como está aqui na tela, 13,46. Hoje, Chicago julho já está praticamente $1 abaixo desse nível, novembro também. E o câmbio novembro 5,06.
Hoje o câmbio em novembro está mais ou menos parecido, mas aqui a análise seria o seguinte: Chicago cairia, assim como também o câmbio. Essa tabela no canto esquerdo mostra para você a projeção de cortes de juros por parte do Fed durante esse ano de 2024. Também acreditamos que o câmbio vai cair esse ano. Quer dizer, todo esse cenário de quebra de safra, produtor com rentabilidade ruim, Chicago caindo e também o câmbio vai trazer uma valorização no basis local, que é o que mostra essa tabela à direita. E por último, amigos, o mais importante, o quarto pilar, o lucro. Ele é o seu patrão. Se você desrespeitar o seu patrão, então você perde o emprego. No sentido de, não tendo lucro, o ano vai ser bem difícil. A liquidez diminui e quando a liquidez diminui, você passa a pegar crédito mais caro, começa a ficar tudo muito mais complicado e a sua rentabilidade vai caindo. Portanto, a lucratividade é um ponto que é o mais importante. Eu sei que nesse ano de 2024, vários produtores estão no prejuízo por essa combinação de produtividade baixa e o preço caindo. Mas, lembrando, nos últimos 3 anos, 2021, 22 e 23, nós tivemos ótimos anos de lucratividade. Mas muitos produtores decidiram que não seria o momento de venda, porque o preço não era aquele que o produtor tinha em mente. Mas o lucro era muito bom. Então esse é o ponto mais importante. Quando você planeja, tem um planejamento e disciplina para cumpri-lo, baseado na lucratividade, a sua comercialização muda e a sustentabilidade do seu negócio também muda. Qual que é o nosso pilar-chefe? O lucro. Ano bom é quando a gente tem lucro. Mas para que nós possamos fazer uma recomendação de vocês se é hora de vender ou não, fazer o teu hedge, se nós não soubermos o nosso custo de produção, nós vamos estar navegando no escuro. Nós vamos estar deixando de fazer um bom serviço com vocês. Então, nós temos que estar avaliando o custo de produção, a tua produtividade esperada. Muitas vezes, a gente tem observado que o preço de venda, ele hipnotiza os produtores. Poxa, Marcos, é da nossa natureza sempre querer que o valor futuro seja maior que o valor presente. Vocês estão me falando que para vender uma soja para o ano que vem, R$10 abaixo do preço agora? Pô, eu não vou vender. A gente fica, às vezes, pé da cara com o mercado e não vende. Só que a gente deixa de avaliar uma redução no custo de produção e muitas vezes o lucro futuro é maior que a safra presente. Olha só o exemplo de um colega nosso, grande amigo e também nosso cliente, dentro do 4 pilares da comercialização já tem alguns anos. Daniel Sartor. Olha só o exemplo que ele nos dá, não só para 2024, mas para 2025. E a decisão dele não foi baseada nem em mercado, nem em nenhum fundamento, mas simplesmente na lucratividade e na relação de custo, que ele naquele momento ele achou muito boa. Confere aí o testemunho dele. Bem, em primeiro lugar, meu nome é Daniel Sartor, sou paulista, mas estou radicado em Rondônia hoje, moro em Vilhena, planto em Chupinguaia, planto 4.500 hectares, estou com a Agriinvest aqui, já vai fazer uns mais de 3 anos, né, acho, aprendendo aí, e vejo que a gente evoluiu muito na venda, tudo. Vamos falar também, a condição da minha lavoura está fora da curva, graças a Deus. E a minha dor, eu acho que seria na minha região, Portos do Norte, que chega limitadíssimo. Não temos indústria, só temos uma lá, seria uma opção. Trades também agora, que está aumentando, sei lá, temos 8, 9, no Mato Grosso tem 40, entendeu? Então essas seriam as dores. E uma coisa que eu sempre primo, que eu sempre olho assim, é garantir margem, garantir lucro, entendeu? Eu não fico olhando, esperando, eu quero aquele 200, bicho, minha margem deu, meu lucro deu, vamos travar e vamos tentar especular com uma opção, com alguma coisa assim. Bom, amigos, no final das contas, os 4 pilares não se trata apenas de comercialização, de estratégias, vai para cima, vai para baixo, Chicago, prêmios, isso tudo. Se trata, na verdade, de uma mudança de postura. Vamos dar uma olhadinha. Por exemplo, estratégia, quando a gente fala de estratégia de venda, ou seja, a gestão, o faturamento de uma fazenda, que é vender ou não vender o grão. Pode ser o milho, a soja, o boi ou mesmo o algodão. Então aqui, quando a gente entra em estratégia de vendas, nós temos modelo atual. Muitos produtores adotam 8 ou 80. Quer dizer isso, vendo ou não vendo. No nosso modelo, os 4 pilares, nós vamos aos componentes do preço. Cada ano é diferente e cada ano você vai ter uma volatilidade, seja de Chicago ou seja do prêmio ou até o câmbio.
precisa dominar e precisa entender qual é a perspectiva para aquele ano. Outro ponto, vou segurar. Muitos produtores decidem isso, exemplo agora de 2024. Então, aí nós vamos aqui nos 4 pilares. Quanto vale meu grão parado? Tem custo. Você vai ter que ter uma valorização mínima para poder pagar essa conta, para valer a pena. Outra questão, qual é a tendência do ano? Pensando não só em Chicago, mas os prêmios, como que vai se dar os componentes dos preços, como é que eles vão se dar, como é que eles vão se comportar durante o ano. Aí a gente precisa olhar a demanda, precisa olhar a oferta e precisa olhar toda uma questão macro, que hoje está cada vez mais complicada. Por último, nós temos caça ao tesouro. O que é isso, amigos? Muitos produtores, na comercialização, na gestão, tem apenas o preço, o alvo. 150, 130, 180, 200 reais. Quando bater esse preço, aí o produtor decide vender. Se não bater ou até cair, então a comercialização, o cavalo passou encilhado, apesar de uma margem muito boa. Não é o caso desse ano 2024, mas foi o caso dos anos 2021, 22 e 23. Aí nós mudamos. Aqui está a chave, a mudança de chave. A construção de uma propriedade mais lucrativa. É isso que você precisa ter em mente. Não é apenas o preço, mas sim a lucratividade. E é nos 4 pilares que nós vamos desenvolver essa mentalidade, essa disciplina, esse planejamento, levar para dentro da sua propriedade. Grande abraço a todos e espero vocês em maio, nosso próximo encontro. Até lá! Vocês não imaginem o prazer que eu tenho em estar recebendo vocês aqui. Gostaria que vocês fizessem um exercício de imaginação quando, voltando lá em 1987, quando nós criamos a Agriinvest. Esse trajeto todo para nós chegarmos até aqui e hoje está recebendo agricultores de todo o Brasil agrícola. Nós da Agriinvest, nosso objetivo com vocês é nós fomentarmos a questão do gerenciamento do risco de preço. Se vocês venderem para o ano que vem, para essa safra 23-24, nós vamos ter um resultado melhor do que foi esse ano. Vamos ter 2 anos excelentes. 2 pontos importantes. Primeiro, Chicago esse ano está mais baixo ou mais alto do que no ano passado nessa mesma época, quer dizer, novembro. Eu coloquei lá, saíram os dados e a produção de ração na China cresceu 5%. Você pega hoje o custo de RED, tinha situações de cliente nosso, R$7 por saca abaixo, que os bancos estão pagando isso nas operações financeiras.